Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história, porém sobre a Revolução Industrial, que inaugurou um novo paradigma produtivo, pessoal, que trouxe novas relações sociais, novas relações no espaço geográfico, novas relações de trabalho, novas mentalidades. O homem vai experimentar uma transformação, ou, na verdade, várias transformações, a uma velocidade vertiginosa. Vamos lá? Para entender o processo da Revolução Industrial, é importante compreender os antecedentes. A gente vai ter expansão dos mercados, né, revolução comercial, a gente vai ter aí acumulação primitiva de capitais, o comercialismo manufatureiro têxtil, né, lembra lá do mercantilismo, das grandes navegações, tudo isso antecede a Revolução Industrial, tá? O comércio com as colônias, a assinatura de vários tratados internacionais vantajosos, vários deles muito vantajosos para a Inglaterra, destacando-se o Tratado de Methuen em 1701, o Tratado de Utrecht em 1713, são importantes ainda os efeitos dos atos de navegação. Lembrou? O ato de navegação do Oliver Cromwell, líder do governo que derrubou a monarquia em 1649. Esse ato de navegação tinha o objetivo de terminar com a concorrência do transporte marítimo com a tão famosa Holanda, que dos métodos do mercantilismo que ela utilizava era emprestar ou alugar suas embarcações para as nações que não tinham, então fazia uma certa concorrência com a Inglaterra. A gente vai ter mão de obra abundante, que é essa figurinha azulzinha clara com azulzinha escura que vocês estão vendo. A gente vai ter várias jazidas de ferro e de carvão em abundância na Inglaterra, tá? Por isso que ela se torna uma das pioneiras. A gente vai ter um desenvolvimento tecnológico. Essa máquina aí é a máquina de James Hargreaves, e de 1767, que ele aumentou a produção dos fios de algodão. Enquanto a antiga era máquina de rodar, né, era de tear, de fiar, tem vários nomes, era feito de modo manual, né, que produzia um único fio por vez. A Spinny Jenny, tá, como era chamada a nova máquina, podia produzir até 80 fios simultaneamente. No início, essa máquina era movida manualmente, depois ela ganhou adaptações aí para ser movida com a força da água e depois com vapor. E por último, a figurinha da burguesia, né, que vai estar no poder político e econômico. Lembrou que a gente está falando aí de uma Inglaterra parlamentarista, onde a rainha reina, mas não governa, e que a burguesia ganhou ou conquistou uma série de conquistas, né? Ela teve uma série de reivindicações desde a carta, da Magna Carta de 1215, em que vários processos da história não foram atendidos, e depois com a Bill of Rights, lá com o Guilherme de Orange. Lembrou lá desse cara? Então a gente vai ter a Inglaterra enquanto pioneira. Por quê? Porque toda vez que a gente fala sobre as origens da Revolução Industrial, a gente aponta sempre para a Inglaterra, que ela vivenciou várias transformações que vão marcar essa experiência histórica, certo? Mas a gente conclui também que o pioneirismo inglês em relação à Revolução Industrial não pode ser entendido só como uma simples coincidência, tá? Ele é uma série de fatos que vem junto para deflagrar ou para juntar e ocasionar a Revolução Industrial, tá? A gente tem que reconhecer primeiro que esse país experimentou uma ordem política que foi de grande importância, várias transformações na ordem política, né? A queda de um absolutismo para a implantação de uma Inglaterra enquanto um parlamentarismo constitucional, uma monarquia constitucional, lembrou? Tá? Então, a gente fala aí de um desenvolvimento de um processo revolucionário que vai limitar os poderes da autoridade real, que a gente já viu nas aulas anteriores com as revoluções burguesas. Vai ser essencialmente controlado pela burguesia, através de um parlamento britânico, né, que tomou ações que vão beneficiar o desenvolvimento da navegação, a realização de vantajosos acordos. Lembrou lá, gurizada? Uma economia inglesa que vai experimentar um franco processo de expansão, tá? Então, não é com um mero acaso que a Inglaterra se torna uma pioneira em relação ao processo da industrialização, não é por um acaso, tá? A gente tem que entender esse processo. Então, a gente tem, enquanto Revolução Industrial, um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição de energia física, mão de obra, né, pela mecânica, da ferramenta, gente, pela máquina e da manufatura,
pela fábrica. Então, são os processos que vão ocorrendo ao longo da Revolução Industrial. Nenhum deles ocorre de modo fechadinho, amarradinho, como está aqui, ele vai se desenvolvendo, tá? Por isso que a gente não fala só em uma Revolução Industrial, em várias, a gente vai ver as outras ao longo das aulas, tá? Trabalho individual, no artesanato, com a manufatura a gente já tem inserção das ferramentas manuais que vão ajudar esse indivíduo. A gente vai ter a divisão do trabalho, que é algo mais complexo nas fábricas, que Marx vai chamar de alienação. A gente vai ter a produção industrial, que são ferramentas cada vez mais evoluídas, e a gente tem uma indústria hoje fortalecida, produzindo na velocidade 50 do CREO, certo? Além dessas questões técnicas, o que caracterizou a essência desse momento de consolidação capitalista no campo social foi, no campo social, a burguesia se firmado como proprietários dos meios de produção, tá? Enquanto que das terras e das fábricas e dos instrumentos, ou seja, a burguesia comandava os espaços, as indústrias, o meio de produção, inclusive a mão de obra, tá, gurizada? Então, a gente vai ter uma camada de proletariado que precisa vender sua mão de obra para poder se sustentar no sistema que vai começar a aparecer em questão, correto? E sem nenhuma garantia, vai ser uma mão de obra assalariada sem nenhuma garantia trabalhista, tá? No nosso país a gente tem algumas, que tem passado por algumas reformas, mas a gente ainda tem algumas, tá? A gente vai ter, na literatura liberal burguesa, é o sistema econômico, o capitalismo, claro, mais compatível com a liberdade do ser humano. O consumidor é protegido pela presença de outros vendedores com quem pode negociar, e o vendedor é protegido, pessoal, por outros consumidores a quem pode vender. O empregado livre de qualquer coação extramercado pode buscar os mercados, os melhores empregadores, os melhores mercados de emprego com quem trabalhar. A gente sabe que, na verdade, na realidade, não funciona muito bem assim. Liberdade no capitalismo, isso é uma charge de Clay Butter, que vocês podem ler. Se eu pudesse pagar um médico, eu poderia ir para qualquer um de minha escolha. No segundo quadradinho, se eu pudesse pagar uma moradia, eu poderia morar no lugar que eu quisesse, por Deus. Terceiro quadradinho, se houvesse emprego disponível, eu poderia me candidatar a qualquer vaga de minha escolha. E último, somos livres. No capitalismo, somos livres, tá? E aí a gente tem, é óbvio, eis o capitalismo. A gente tem aí a literatura contrária, que não concorda com as ideias do capitalismo. Para a literatura operário socialista, o capitalismo instala um sistema fanático de busca de ganhos. A maior parte das pessoas teria que submeter a terríveis sacrifícios ao se subordinar a um sistema que precisava transformar tudo em mercadorias, que não seriam acessíveis a todos. Para Marx, gurizada, a antiguidade clássica a gente tinha modo de produção escravista, Grécia e Roma. Na Idade Média a gente tinha modo de produção feudal, correto? Na Idade Moderna, a gente tem modo de produção capitalista, compreendido pela maioria dos marxistas como um modo de produção que combina a principal atividade econômica, certo? E as relações produtivas decorrentes dela, tá? Aí a gente tem a ideia. Para falar de revolução industrial, é preciso compreender que o conceito de fábrica também mudou. Esse espaço que antes era organizado de um modo bem simples, vai ter organizações mais complexas, tá? Eram movidas a vapor e depois a motor de combustão. A fábrica é, portanto, pessoal, o ambiente de mecanização do processo de trabalho. Antes das máquinas, havia os aparelhos que auxiliavam os trabalhadores, tá? Ao contrário, a máquina industrial reforçou a apropriação do local de trabalho sobre um único responsável, o empresário, sendo a mecanização o sistema de uma nova realidade produtiva, ultrapassando a mera questão tecnológica, separação entre capital e trabalho. Nesse contexto, pessoal, teremos o distanciamento entre o produtor direto, o proletário, e o indireto, o patrão, o burguês, o dono dos meios de produção, certo? Diferenciando do modo de produção feudal, em que existiam as corporações de ofício, que o trabalhador entendia do início do processo até o final daquele processo, ou seja, ele entendia de todo o processo de produção daquele produto. Na Revolução Industrial, vai ter a divisão do trabalho, e então a gente vai ter aí setores específicos e trabalhadores cuidando de setores específicos, não conhecendo no total a produção do produto, certo? A divisão do trabalho, a nova forma de produzir, distanciou então esse proletariado
do produto finalista, tá? Tendo o trabalhador a única função de participar de uma etapa da produção do artigo, tá? Eu participo só de uma etapa. É o que a gente chama de alienação do trabalho. Para Marx, olha só, Marx não vê o trabalho uma expressão qualquer, ele vê no trabalho uma expressão qualquer, gente, desculpa, da vida. Ou seja, o indivíduo tem que trabalhar, certo? Para Marx, o trabalho tem uma localização especial, até mesmo privilegiada por ser a exteriorização do ser. Por ser a objetificação da essência, olha só que interessante, da essência humana, por ser o processo de colocar para fora a mais pura humanidade, o esforço material de transformação do mundo e satisfação das necessidades. Para um outro teórico chamado de Pierre Clastres, em seu livro Sociedade contra o Estado, já deixa a possibilidade de uma origem de alienação do trabalho na criação do Estado e na obrigação de se trabalhar compulsivamente para a satisfação das classes dominantes, tá? Não trabalhadoras, claro, que o Estado proporciona os privilégios da dominação. O exemplo mais clássico, pessoal, para a gente entender aí a alienação, é o da linha de produção, em que o trabalhador não se reconhece no produto final e nem mesmo sabe seu destino. O produto final é do empregador e ele deverá realizar a sua venda ou qualquer outra coisa, afinal, é seu e só seu. Em suma, o produto final é do dono da empresa. Alienação do trabalho, está escrito aí, a apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Então, essa é a ideia de alienação. O capitalismo, a gente tem aí o que são expectativas, e eu vou mostrar para vocês o que é realidade. Eu estou dizendo no contexto da Revolução Industrial, e não é uma crítica exatamente ao que a gente vive na contemporaneidade, que não cabe a mim fazer essa discussão agora, tá? Então, olha só, no período clássico do liberalismo, é nesse período clássico do liberalismo que a Revolução Industrial se consolida, então, liberalismo econômico, liberdade comercial, eu coloco o preço do produto, o valor que eu quero, eu tenho essa liberdade lá na Inglaterra, patrocinada ou vivenciada por uma burguesia que vinha em ascensão desde o período feudal, tá? Trazendo algumas esperanças para a maioria da população, eles acreditavam que era possível no capitalismo a igualdade entre os cidadãos, que é a primeira imagem, eles acreditavam numa liberdade plena, que é a segunda imagem, e a terceira imagem, eles acreditavam que o Estado existia puramente para exercer função administrativa. Essas são as expectativas, essas aqui são as realidades do capitalismo. Baixos salários, respaldado na grande oferta de mão de obra, jornada excessiva de até 16 horas de trabalho, isso lá quando eu estou falando da Revolução Industrial, tá? Não estou dizendo que hoje o trabalho não tem jornada extenuante, tá? Não, que a gente não sofre jornadas extenuantes, estou dizendo lá na Revolução Industrial. Ritmo de trabalho era intenso, tutelado pelo relógio. Aqui na Revolução Industrial a gente vai ter o controle do tempo. Trabalho feminino e infantil, se pagava menos, cerca de 43% da mão de obra das fábricas era formada por crianças, tá? E começavam a trabalhar por volta dos seus 5 anos de idade para ajudar na renda da família. A gente tem trabalho feminino e infantil, que eu já falei. A gente tem insalubridade nas fábricas, tá? Ambientes insalubres, provenientes de fumaça, de umidade, então que proporcionava uma quantidade muito grande de trabalhadores a ficarem adoentados, sem o direito de se afastar do seu local de trabalho, tá? E a alienação provocada pelo distanciamento entre o operário e o produto final. Pessoal, para entender o sistema, o capitalismo, a revolução industrial de um modo geral, são essas as dicas que eu tenho para vocês. Espero ter ajudado no processo de compreensão desse momento histórico, tá? E vejo vocês para mais uma aula, na próxima aula, certo? Tchau!